yeah. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gosto muito de rock. Eu, na verdade, nem sei muito o que quer dizer esses sinais. Assim, significa um rock, porque tem vários tipos de rock. Eu sou mais do rock assim. O rock manso, suave, mas com letras muito profundas. Mas não só o rock manso, gosto também da pauleira, do sacode cabeça, porque o rock para mim não é só um tipo de música, é um tipo de pensamento, é o pensamento que sempre está disposto a mudar, sempre está disposto a revolucionar, a contribuir com uma coisa nova, não é de destruir. E eu tomo a comunhão, a ceia do Senhor, junto com gente que gosta de música antiga. Aliás, eu gosto de música erudita, clássica, medieval e pré-histórica. E a gente toma a ceia no culto juntos, porque há um só batismo, uma só fé, um só Salvador, um só Senhor. E somos um só corpo, com seus membros diferentes. Mas batizados na mesma água, no mesmo sangue, no mesmo amor, na mesma esperança, a mesma fé, no mesmo Salvador e do mesmo Espírito. Mas existem aqueles que usam o nome de Deus e não são desse mesmo Espírito, não agem conforme o mesmo Espírito, e pelos frutos os conhecereis. Por isso, o título para as senhas deste dia 27 de julho de 2023, uma quinta-feira, é: nem todo que diz Senhor, Senhor. Cuidado. É fácil dizer o nome de Deus e citar versículos bíblicos. Aliás, citar sem observar, da boca para fora. Usar a palavra de Deus e o nome de Deus para usar a pessoa que está ouvindo. Você sabe que existe isso. Quanto caloteiro, quanto esperto, caloteiro, sem vergonha, usa o nome de Deus para roubar dos pobres e enganar os carentes. Enganar, sim, enganar. Com calotes, mentiras, falsas promessas. E usar o nome de Deus ali manipulando. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor. Então, cuidado. Eu, quando ouço alguém falar a palavra Deus, que Deus? De que Deus ele está falando? De que Senhor ele está falando? Do Deus e Senhor do seu bolso, dos seus interesses, que ele possa dominar e manipular tanto esse nome de Deus quanto as pessoas, por interesses financeiros, econômicos, políticos, de poder. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do profeta Isaías.
Os profetas são aqueles que anunciam a vontade de Deus e denunciam a injustiça, o pecado, o egoísmo. Denunciam aqueles que produzem morte e não vida. Isaías 43, 11. Eu sou Javé, e fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há Salvador, isso o profeta Isaías tinha que dizer naquele Israel do Antigo Testamento, porque a religião, a fé no Deus Salvador, libertador dos escravos, estava sempre envolta por falsos ídolos que cultivavam a escravidão, a exploração. Sim, por isso tinha que dizer tão claro: eu sou Javé, e não há outro Deus. Eu não sou o Deus do Egito, dos sírios, dos babilônicos que fazem escravos. Eu sou o contrário deles. Eu sou o Deus libertador dos escravos, o Deus da justiça, o Deus que ama, um Deus que deseja vida e não poder que causa morte, como o Deus dos exércitos que destroem e capturam escravos. Inclusive, várias vezes, não sou nem o Deus do rei de Israel. Sou o Deus dos pobres, dos trabalhadores, das mulheres exploradas, oprimidas, das crianças que não são levadas em conta, são simplesmente criadas para ser mão de obra. Eu não sou um Deus que escraviza. Não há salvação fora de mim. Eu sou Javé. E o segundo versículo do dia, João, vem do Evangelho segundo João, conforme João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, Javé, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse "e" ali no meio, né? Sabe essa discussão entre se Deus é Jesus, Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus, Espírito Santo é Jesus, Jesus é Espírito Santo. Isso é uma verdadeira, não vou dizer confusão, mas dá pano para confusão dentro da teologia, inclusive bíblica, porque não era assim que todo mundo pensava de um jeito só na Bíblia, tá? Nós vamos ver depois uma contradição. No próprio apóstolo Paulo, ele mesmo se contradiz. Eu não sei se um pedaço foi escrito por outra pessoa e o outro pedaço por outra pessoa, mas ali ele tem claramente ali um lugar onde ele diz sim por uma coisa, depois ele diz não para a mesma coisa. O importante é: pelos frutos os conhecereis. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor. Por isso tem que ler a Bíblia com muita atenção. Sabe, é um problema as pessoas que transformam a leitura fundamentalista num critério religioso, porque ela... E as contradições? Faz o que com as contradições que tem na Bíblia?
O próprio Jesus disse, isso está escrito, eu porém vos digo. Não é como está escrito. E aí, o que vocês fazem daí? A leitura fundamentalista fica o tempo todo tendo que desmentir a realidade científica. Qual é o sentido disso? Tem que ficar contrapondo um escrito religioso de tempos pré-científicos com a interpretação religiosa que precisamos fazer hoje no tempo científico. As contradições dentro da Bíblia, onde profetas do povo e profetas do rei se contradizem totalmente. Os profetas do rei querem matar os profetas do povo. Mas essa questão de ser aqui o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, essa questão desse e no meio ali, porque podia ser escrito assim, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, mas tem um e tem realmente no grego. Isso vai ser explicado pelo apóstolo Paulo por um texto bíblico, pelo primeiro texto bíblico que vai aparecer aqui, que eu vou ler logo adiante. Que Deus é Jesus Cristo, que não Deus Jesus Cristo. Nós vamos chegar lá. Temos que inclusive aprender a ler a Bíblia. A gente tem que tirar um pouco da fantasia errada de que achar que a Bíblia foi ditada do céu. É diferente o jeito que a Bíblia foi escrita, não foi ditada. A oração é escrita por Dietrich Bonhoeffer, um grande lutador contra o nazismo, porque ele dizia que não há outro Senhor a não ser Jesus Cristo, não é um político terreno. Não é porque ele diz Senhor, Senhor, como um certo político aí que diziam que era candidato de Deus. Isso não existe. Candidato de Deus. Não, político, é gente igual. Não tornem a Bíblia um negócio de religião mágico, isso não é assim que funciona. Por isso que tem gente que acredita que qualquer um que diz Senhor, Senhor, não é assim. É pelos frutos, pelos resultados na terra, que ou são de amor ou são de ódio e morte. Pelos frutos os conhecereis. A oração de Dietrich Bonhoeffer diz assim: Deus busca a todas as pessoas em suas necessidades. Deus olha para o concreto, para o que as pessoas precisam, e satisfaz o corpo e a alma com o seu pão, material e espiritual. Sofre pelo pecado de cristãos e de pagãos a morte na cruz. E a ambos concede seu perdão. O primeiro texto é esse que fala sobre a comunhão de Deus, Jesus e Espírito Santo. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no corpo de Cristo e o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo?
o cálice que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo. Então, eu, como roqueiro, tomo a mesma ceia que aquele que gosta de música alemã da Oktoberfest. Não há problema nenhum em sermos diferentes. Se tomamos do mesmo cálice e comemos o mesmo pão, quer dizer, participamos desse mesmo espírito, então. Há somente um pão. E nós, que somos muitos e diferentes, então somos só um corpo, pois todos participamos deste único pão e vinho. A gente não conhece as pessoas por serem alemãs, admiradoras da Oktoberfest ou admiradores do rock. E temos o cabelo comprido. Gostos diferentes, mas um mesmo espírito e amor nos reúne. E são as obras que mostram em quem confiamos e cremos. E não são as obras assim, porque ele ali que já fumou maconha, aquele lá já namorou uma devota de religião africana. Não são essas coisinhas. É o amor à obra. É o Deus que traz vida e plena, vida abundante, vida amorosa, justiça amorosa. Observe essas obras para saberem se a pessoa diz Senhor, Senhor, de verdade ou de esperteza. Segundo texto e último para hoje, vem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 12 a 23. Entrem por esta porta, a porta estreita, a porta que conduz ao amor, pois a larga é a porta ampla do caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, por esta porta do egoísmo, do não amor, da ganância. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, como valor último. E são poucos os que encontram essa porta. Porta do amor. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhante toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos maus. A árvore boa não dá frutos ruins, e nem a árvore má frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Essa imagem é usada também quando Jesus fala do julgamento. Assim, pelos frutos vocês os conhecem. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará ou entra no reino dos céus,
mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos por acaso em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mesmo se usaram meu nome, fizeram milagres em meu nome, mesmo assim vocês fizeram o mal. Um bom dia, um grande abraço, até amanhã. Não esqueçam de ajudar para que esse programa não se acabe. Promovo meu curso de violão. Preciso urgentemente de alunos e alunas de violão, aulas individuais ou grupais, via internet, funciona muito bem. Podem ser feitas reuniões via internet, aulas de verdade. Eu preciso mesmo, é muito importante, muito importante. Eu preciso. Me ajudem, façam contato comigo pelo WhatsApp, Porto Alegre, 51 995 50 14 37. Eu preciso mesmo, a necessidade financeira está ficando enorme. Seria um grande favor para a continuação desse programa e para a minha necessidade financeira atual. Então, entre em contato comigo via WhatsApp 995 50 14 37, Porto Alegre, para promover minhas aulas e a gente encontrar maneiras desse programa continuar também. Um grande abraço, até amanhã.